quero aqui, rapidamente, colocar algumas questões que me incomodaram muito hoje, e que já vem me incomodando há alguns dias, em relação a notícias que nós vimos vinculadas na mídia regional, aqui em Londrina, e em algumas outras mídias da região metropolitana. Hoje, para quem leu o Jornal de Londrina, ouviu a Gazeta do Povo, eles trazem as matérias dos gastos dos deputados com verbas de gabinete e verbas indenizatórias dos quais têm direito. E nós vimos, para quem leu a matéria, para quem acompanhou, que os nossos gloriosos deputados da região são os campeões de gastos. Nós vimos, por exemplo, que um deputado estadual aqui da região é o que mais gastou, e os deputados federais também tiveram um alto gasto em relação à verba indenizatória e verba de gabinete. Eu não quero aqui discutir o gasto dos deputados, mas eu quero fazer um comparativo entre o Legislativo Estadual, o Legislativo Federal e o Legislativo Municipal. Porque muitas vezes, vereador Júnior Félix, vereador Magnata, nós sofremos algumas consequências, enquanto legisladores municipais, em relação à falta de bom senso e coerência de outras esferas políticas. E aqui eu quero colocar para os senhores que os vereadores em Cambé não recebem verba de gabinete, não têm verba indenizatória, não recebem 13º, não recebem por sessão extraordinária, mas muitas vezes, quando um cidadão que, com toda convicção e certeza, que está revoltado ao ver essas matérias, desses gastos e dessas aberrações, acaba colocando tudo num pacote só. E nas suas colocações, seja em redes sociais, seja em qualquer outro canal, acaba generalizando e colocando com que todos os políticos não prestam. Isso me incomoda muito, porque eu particularmente acredito que a grande maioria dos vereadores dessa casa são pautados pela ética e pela seriedade. Não só nos atos do mandato, mas também em relação aos gastos públicos. E eu já coloquei para os senhores aqui, antes, numa discussão, em relação à discussão orçamentária, em como a Câmara tem trabalhado para corrigir e economizar o dinheiro público e fazer essa devolução para o município. Então, isso me incomoda muito, e eu quero dizer para os senhores que eu me lembro que aqui nessa casa, eu nunca votei contra a categoria dos professores. E naquela discussão do governo Beto Richa, que houve um grande clamor dos professores contra algumas medidas que foram adotadas pelo governo do Estado, eu vi muitos professores criticando até vereadores de Cambé. Então, isso me preocupa muito, esse denuncismo, essa falta de buscar a informação adequada, Zé Horácio, porque nós acabamos cometendo um erro gravíssimo, que é colocar todas as pessoas numa mesma situação. Nós temos vistos senadores, grandes colarinhos brancos, empresários, banqueiros, sendo presos em Brasília por fraudarem investigações, por desvio de dinheiro público, até mesmo por zombarem das instituições jurídicas. E aqui os senhores viram recentemente uma gravação onde o senador Delcide Amaral dizia: já conversei com tal ministro, com outro ministro e com outro ministro. Então, isso é muito preocupante quando a pessoa que assiste essa matéria, ela acha que o vereador em Cambé faz a mesma coisa, que ele conversa com a juíza, que ele conversa com não sei quem e tem o mesmo comportamento. Então, eu quero aqui colocar aos senhores que acompanham essa sessão aqui presente, a quem está nos assistindo, que nós precisamos, enquanto sociedade, termos bom senso em relação às nossas críticas. Eu participo de cerca de 30 grupos do WhatsApp, que as pessoas me colocaram, e eu acabo não saindo, até porque, às vezes a pessoa acaba ficando até chateada, vereador Zé Ribeiro, quando você sai de um grupo que ela te coloca, mas muitas vezes você acompanha algumas discussões que chega a te dar ânsia de ver a falta de conhecimento, a falta de embasamento das pessoas ao tecerem críticas. Nós tivemos aqui recentemente na Câmara uma discussão em relação às diárias dos servidores, que era um projeto de lei do Executivo, não era do Legislativo. E o Legislativo, ele não acompanhou o Executivo no projeto, porque todas as vezes que o Executivo corrigia o valor das diárias, o Legislativo acompanhava, e nós não acompanhamos. Só de nós não acompanharmos, já ficou
claro o posicionamento dessa presidência em relação a esta matéria. E nós vimos pessoas que nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, colocaram assim, ó, vereadores querem aumentar a diária. Então são pessoas que não têm conhecimento nenhum do que está falando. São pessoas levianas, pessoas que não sabem se comportar com a sua militância e têm dificuldade, seja lá das mais diversas que seja, ou até mesmo tem compreensão, Michel, do que é a discussão, mas a motivação é ociosa, a motivação é oculta. Muitas das vezes aquela crítica, ela está fundamentada em outra motivação, que não é realmente a preocupação com o dinheiro do contribuinte, mas é a preocupação de desestabilizar uma liderança política, um vereador, para, quiçá, ocupar talvez um dia a vaga dele. Então, isso é muito triste, e nós precisamos fazer esse debate com muita seriedade. Nós estamos falando de pessoas, e aqui o filósofo Platão dizia, há muitos anos atrás, que aos bons que não fazem política, resta serem governados pelos maus. Nós temos visto as instituições sendo todas deterioradas, até a Mega Sena está sendo questionada a sua integridade no sorteio, seja lá o que for, e coincidentemente, num único bimestre, uma mesma lotérica em Brasília teve dois sorteados, vereador Eliseu, e a gente ri para não chorar. Bom, eu não jogo na Mega Sena, então nisso eu não me sinto lesado, mas é preocupante quando nós vemos as nossas instituições falindo, e nós estamos matando a esperança de uma sociedade que acredita que é possível mudar. Eu coloco, e o vereador, peço permissão para o vereador Cecílio, que muitas das vezes as pessoas generalizam, né, quando fala do Partido dos Trabalhadores, e o vereador Cecílio é o vereador que empobreceu no mandato. Eu até brinco com ele e falo, olha vereador, o senhor é o único petista que eu conheço que empobreceu no mandato. Mas até brincadeiras à parte, a gente tem liberdade para isso, mas o vereador Cecílio deve sofrer com isso também, dessa generalização da pessoa que fala que todo político do PT, uma vez que o senador Delcídio foi preso, é corrupto. Ou poderia dizer do meu partido, o PTB, que tem o Fernando Collor, que o Fernando Collor também está sob investigação, e tantos outros políticos do PSDB e PMDB, do Eduardo Cunha, poderia dizer do vereador Zé Ribeiro. Então nós precisamos tomar cuidado, e eu aqui estou usando a minha fala aqui, vereador Romulo Yankee, para fazer um desabafo, porque nós ficamos muito tristes pela maneira, vereadora Estela, que nós conduzimos o mandato, nós buscamos não cometer erros, e muitas das vezes nós tomamos determinadas posições na Câmara por convicção, não é nem por, seja lá qual for o entendimento de outra pessoa, mas temos que conviver diariamente, seja em rede social, você vai no mercado, você vai numa padaria, e você vê que a pessoa faz um comentário no sentido de, olha, político nenhum presta. Eu já vi casos de pastores que usaram o dízimo dos irmãos de forma errada. Eu já vi casos de padres que abusaram de criancinhas. E eu não acho que todo padre é pedófilo e nem que todo pastor é mercenário. Eu acho que em todo e qualquer segmento da sociedade nós temos as pessoas boas e nós temos as pessoas ruins. E nós nunca sabemos, porque nós vimos aqui na vizinha cidade de Londrina, num debate para prefeito de Londrina, um candidato dizer que queria cuidar das criancinhas. E depois de um tempo nós vimos o GAECO prendendo esse candidato como um dos maiores pedófilos do estado. Então, só Deus sabe o que passa na cabeça do ser humano. Mas eu fico preocupado, e aqui hoje, eu quero parabenizar o vereador Eliseu Vidotti, inclusive ele conversou comigo durante o dia, em relação à questão de ordem que o vereador colocou, da radialista Maria Luísa, onde ela disse que um vereador denuncia que o prefeito não aumentou o IPTU. Então eu penso que essa é uma matéria muito leviana, é uma matéria perigosa. Uma pessoa que tem um microfone, seja aqui na Câmara, Michel, seja aonde for dito, na rádio, ele tem que ter cautela, ele tem que saber da responsabilidade que ele tem no que ele vai falar, porque você está influenciando outras pessoas, e muitas das vezes, Adão, estamos influenciando pessoas que não têm capacidade de entender que estão sendo influenciadas de forma deturpada, vereador Cecílio, e isso é preocupante quando a relação dos poderes fica fragilizada, é preocupante quando quem tem o quarto poder aqui, que nós dizemos que o quarto poder é a imprensa, usa isso de forma errada, Aninha. Isso me preocupa muito.
me preocupa porque nós zelamos, nós não tivemos nenhuma manifestação, nenhum movimento aqui, porque quando as pessoas viram como funcionam as coisas aqui na Câmara, não fizeram movimento contra os vereadores por gasto ou qualquer outra coisa. E nós não fomos pedir para o Paraná TV nem para a RPC vir fazer matéria conosco aqui, porque na verdade nós sabemos que eles não se sujeitam a isso também. Eu estou colocando para os senhores a minha preocupação, porque eu tenho 30 anos, e às vezes minha namorada não consegue entender algumas coisas que ela lê nos Facebook, alguma coisa que ela ouve, e ela olha para mim e diz assim: Luciano, Paulo, eu tenho medo de você estar jogando os melhores anos da sua vida fora, porque você está trabalhando com seriedade, com honestidade, por pessoas que acham que você é igual esse senador que foi preso. Então, infelizmente, nós temos que conviver com isso. Mas eu quero aqui dizer para os colegas vereadores, dizer para todos que nos assistem, que nós possamos, seja na escola, seja na igreja, seja na onde nós estivermos, nós trabalharmos, e aí a responsabilidade muito grande aos amigos da pastoral afro-brasileira que está aqui também, que nós possamos abrir essa discussão, de ter responsabilidade ao fazer uma acusação, de ter responsabilidade ao fazer uma comparação. E nós, vereador. Já vou conceder, vereadora Estela, e nós também repudiamos, não é porque nós temos mandato não, nós repudiamos sim esses gastos abusivos de gabinete. Isso é uma aberração, isso é uma vergonha, isso chega a ser ridículo no momento que o país está passando, onde o cidadão não consegue pagar a sua conta de luz, e nós recebemos toda semana aqui no gabinete, pessoas chorando, pedindo um emprego, chorando, porque não consegue alimentar os filhos em casa, enquanto nós vemos em Brasília, a mulher do presidente da Câmara gastando 60 mil reais no cartão corporativo. Então isso é muito preocupante. O pior de tudo isso é saber que nós que estamos na linha de frente, nós que somos os políticos que a sociedade tem acesso, ou os senhores podem me fazer o contraponto, se os senhores encontram com algum deputado no mercado ou na padaria. Com vereador eu sei que os senhores encontram, na igreja, em vários lugares, mas com deputado dificilmente os senhores encontram. Na campanha todo mundo é sorriso e abraço e é acessível, né? Mas então, eu fico muito preocupado quando a sociedade começa a fazer essa generalização. E eu não sei até que ponto o meu discurso vai alcançar, mas uma certeza eu tenho, que ele vai ficar registrado nessa sessão de hoje, no sentido de que não concordo com esse tipo de coisa que vem acontecendo, tenho feito a minha parte, como os vereadores têm feito também, e mais do que isso, estou preocupado com as novas gerações, com a juventude que já começa a militar, acreditando que a política é uma porcaria, que a política é um lixo, e me perdoem, senhores, que a política é uma merda, que isso não é uma verdade. A política é o único meio objetivo, o único meio pelo qual a pessoa pode efetivamente mudar a sua sociedade. E eu acredito que a juventude tem que se envolver sim em política, que é um espaço que precisa de pessoas sérias e pessoas honestas. A parte com a vereadora Estela Camata. Obrigada, vereador. E eu quero parabenizá-lo pela sua fala, porque eu acho fundamental que cada vez mais nós possamos discutir essas questões. Eu sou professora, estou na sala de aula e trabalho intensamente essa postura com os meus alunos, porque nós vivemos num tempo de muita informação, mas conhecimento é pouco. Então nós temos, muitas vezes, pessoas que são usadas. E essa semana mesmo, e o que eu vou dizer aqui, eu disse, os meus alunos, eles entendem o porquê que eu disse, até porque nós estávamos fazendo uma discussão com relação à importância da democracia, e quando eu fiz essa colocação, eles também concordaram comigo. Até quando nós vamos ter pessoas e jovens alienados que muitas vezes não têm uma opinião formada com relação à política? É muito fácil você continuar dizendo que todo político é ladrão e que todo político é corrupto, quando você não conhece quem são realmente os seus representantes.
E como você mesmo disse, em todos os setores e todas as profissões, nós encontramos o ótimo profissional e o péssimo profissional. E na política não vai ser diferente. E nós que acreditamos que a política é esse caminho que você disse, com todas as palavras, vereador Paulo, é que nós temos que continuar defendendo. Né? Defendendo que a política é o caminho para que a gente construa um país melhor. E o discurso de que todo político e que a política é corrupta, que todo político é corrupto e que política não presta, é o discurso que os maus políticos querem que a sociedade acredite. Porque a partir do momento que você virar as costas num processo eleitoral e você não ter o compromisso de conhecer quem é realmente a pessoa que você vai confiar o seu voto, porque voto não tem preço, voto tem consequência, você vai estar ajudando a eleger o mal político. Porque se você tem conhecimento de quem você está depositando o seu voto, se você acompanha as atitudes e os posicionamentos daquela pessoa que você confiou o voto, você vai saber que nem todo político é corrupto e que a política é o caminho para que a gente busque um país melhor. E eu acredito na democracia, e a democracia tem demonstrado nos últimos dias, nos últimos meses, que é através da democracia que a gente vai moralizar a política no Brasil. Exemplo disso foi o que aconteceu no Senado semana passada. Nós não podemos perder as esperanças, nós temos que acreditar. Então, parabéns pela sua fala, e eu comungo em gênero e grau com tudo que você falou, e obrigada por usar a tribuna e falar tão bem desse assunto. Obrigado, vereadora Estela, e a senhora coloca muito bem quando diz que informação não é conhecimento, né? E nós aprendemos desde sempre a transferir a responsabilidade. Ou seja, o cidadão, muitas das vezes, nada contra quem frequenta bares, passa o dia todo no bar e culpa o político pela cidade ou o estado dele não está bem, sendo que ele não está contribuindo para que a sociedade dele seja melhor. E também a nossa preocupação em relação à justiça. E eu acredito que a única justiça que funciona é a da urna. É aquela que você tem direito de ir lá e exercer o seu voto. E assim, eu vejo muitas pessoas colocando, olha, não adianta você votar em outro que continua a mesma coisa. Mas se vocês pegarem, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Paraná, os senhores vão ver uma perpetuação de famílias que há mais de 30, 40, 50 anos se elegem os filhos, elegem os netos, e são sempre as mesmas cartas marcadas. Então, quando nós lemos uma matéria, Isaías, que esses deputados estão gastando, abusando dos gastos do dinheiro público, a gente não precisa se surpreender, porque esses deputados aprenderam com seus pais, com seus tios, com seus avós, e estão lá há tantos e tantos anos, e devido à forma que eles fazem campanha, dificilmente um vereador desse daqui, que veio de uma família simples, que não veio de uma família tradicional, vai conseguir alcançar um dia esse espaço na Assembleia, porque aqui nenhum vereador faz campanha de helicóptero, porque aqui nenhum vereador gasta 10 milhões numa campanha para deputado, até porque não tem. Então, infelizmente, a gente não consegue atingir todo o arsenal de campanha que esses cidadãos têm. Mas eu acredito que, ainda que sejamos um cisco, seja na igreja, seja em qualquer segmento, seja no Grêmio Estudantil, seja na escola, na associação de moradores, ainda que formos apenas um, não podemos perder a esperança de transformar essa sociedade, de buscar um mundo melhor. E eu penso que nós não estaremos perdendo tempo, assim como eu coloquei o que a minha namorada diz, eu sempre fiz o contraponto para ela. É importante nós fazermos cada um a nossa parte, e o resto que Deus se encarregue de dar a cada um aquilo que ele semeou. Muito obrigado, senhor presidente.